Lucas 18. Versículo 9 até 14. Todos achamos? Assim diz a palavra de Deus. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Como você se vê? Como você se enxerga? E como é que você vê as outras pessoas? Como você trata as outras pessoas? Você sabia que tudo isso depende da maneira com que você vê e enxerga a Deus? Deixa eu dizer isso de outra forma. A maneira com que nós tratamos as pessoas ao nosso redor e a maneira com que nós nos vemos diante dessas pessoas é resultado da forma com que nós imaginamos a Deus. Portanto, a pergunta principal dessa noite é: como você vê a Deus? Como você enxerga a pessoa de Deus? Como é que Deus se parece na sua mente? Como você define o Altíssimo? Há tantas formas de se interpretar a pessoa de Deus, e muitas equivocadas. E com certeza essas formas afetam a maneira com que você vê a si mesmo, com que você trata as pessoas ao seu redor. Então, na verdade, uma visão errada de si mesmo e uma vida que trata as pessoas com desprezo é resultado de se conhecer erradamente a pessoa de Deus. Você não conheceu Deus ainda como deveria. Então, se tudo isso é verdade, como é que nós devemos ver corretamente a Deus? Quem Deus é de fato? E como é que isso vai afetar a maneira com que eu me vejo, a maneira com que eu trato as pessoas ao meu redor? Bom, olhe comigo mais uma vez o versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lucas capítulo 18 narra para nós alguns dos momentos principais que Jesus teve nas suas últimas semanas aqui na terra. Ele está indo em direção a Jerusalém, a gente sabe o que vai acontecer lá. Ele vai ser julgado, traído, julgado e condenado à morte, vai morrer pendurado naquela cruz. E desde o início dessa jornada, no capítulo 17, Jesus é seguido por diversas pessoas que vão junto com ele até Jerusalém. Nós temos os 12 discípulos, nós temos pessoas que Jesus curou, há pessoas que querem ser curadas, há alguns interessados nos ensinamentos de Jesus e há os fariseus. Fariseu, a gente já ouviu falar deles, né? No Evangelho de Lucas, eles estão sempre por lá. Os fariseus compunham a classe religiosa mais rígida e mais respeitada de toda a Judéia. Eles eram um exemplo religioso a ser seguido naquela época.
Eram aqueles que se orgulhavam de serem os mais zelosos para com a lei de Moisés, aqueles que guardavam a tradição dos antigos a ferro e fogo. Então os fariseus faziam isso e ensinavam as pessoas que se você quisesse agradar a Deus, você precisava pensar como eles e fazer o que eles diziam. Pois bem, é diante de todo esse auditório que Jesus pronuncia as palavras que nós lemos hoje. Não temos apenas os discípulos e aqueles que estão verdadeiramente interessados em Jesus. Nós temos curiosos, nós temos pessoas interessadas em curas e milagres, e nós temos opositores. Os fariseus eram opositores. O que Jesus diz para eles? O versículo 9 diz que ele conta uma parábola. A gente já tem visto o que é parábola. A parábola é um conto. Era uma vez. E Jesus conta essa parábola, mas antes de nós estudarmos e ouvirmos essa parábola, o autor desse evangelho, que é Lucas, ele quer que a gente saiba de uma coisa. Essa parábola tinha o propósito de ensinar uma bela lição a um grupo bem específico de pessoas. O versículo 9 diz que essa parábola foi contada para alguns que confiavam em si mesmos. Perceba, essas pessoas estão ao redor de Jesus, e Jesus vai falar em direção a elas. Mesmo assim, apesar de estarem ao redor de Jesus, perceba que elas ainda não confiam em Jesus. Elas ainda não confiam em Deus. Essas pessoas são autossuficientes. Essas pessoas são autodependentes, elas não precisam da ajuda de outras pessoas. Elas se bastam. Elas não precisam viver em comunidade. Elas não precisam viver em busca de Deus, porque para elas isso é para os fracos. Isso é para os alienados, os enganados pela religião. Eu não preciso disso. Bom, se essas pessoas confiam tanto em si mesmas, por que elas estão ali? Por que elas estão ao redor de Jesus? Essa é uma boa pergunta para se fazer diante desse texto. Por que pessoas que confiam em si mesmas se aproximam de Deus? Por que essas pessoas vêm à igreja? Por que essas pessoas se cercam de outras pessoas? Porque se elas se bastam, por que elas precisam estar em ambientes como esses? Aparentemente Lucas não nos responde essa pergunta, mas ele simplesmente informa que essas pessoas estarão ali. Elas estavam ao redor de Jesus. E isso nos faz lembrar que Jesus sempre estará cercado de pessoas que confiam nele, que estão ali sinceramente, mas também de pessoas que confiam em si mesmas. Isso em qualquer lugar do mundo, e essa igreja não é diferente. Então a pergunta correta não é por que elas estão ali ao redor de Jesus, mas a pergunta correta diante desse texto é: será que eu sou uma delas? Será que eu sou alguém que confia em si mesmo? Como é que eu sei disso? Como é que eu determino se eu confio em mim mesmo ou se eu confio em Deus? Como que eu identifico essa atitude em mim? O próprio texto nos explica. O versículo 9 diz que pessoas que confiam em si mesmas fazem isso por se considerarem justas. Essas pessoas se veem como muito boas, como melhores que as outras. Numa linguagem judaica daquela época, uma pessoa que se via como justa era uma pessoa que, na cabeça dela, ela cumpria tudo o que Deus exigia. Então era uma pessoa irrepreensível, uma pessoa virtuosa, uma pessoa reta. E por causa disso, o versículo 9 diz, essas pessoas desprezavam as outras pessoas. Aqui você encontra um bom indicador de alguém que confia em si mesmo, de alguém que se considera justo. Talvez você não ache que é assim, mas essa pessoa trata os outros como se os outros não tivessem importância. Alguém que se considera justo acha que só ele ou ela é que merece um bom tratamento das pessoas, que merece dignidade das pessoas, que merece reconhecimento das pessoas. Mas e os outros? E os outros que não são você? Bom, os outros eles não passam de seres inferiores. Os outros só têm valor quando me oferecem algo de bom, quando eu consigo ter algum benefício do relacionamento com os outros. Se eu não tenho, então eles são completamente descartáveis na minha vida. Essa é a hora de nós olharmos para esse texto e
e dizermos: que coisa horrorosa. Jesus, de fato o Senhor precisa dar uma bela lição nessa turma. Onde já se viu, né? Confiar em si mesmo. Onde já se viu se achar justo e usar isso como desculpa para menosprezar e destratar as pessoas? Pessoas desse tipo merecem uma repreensão. Dá neles, Jesus. Quebra as pernas dessa turma. É mesmo? Será mesmo que Jesus está falando só dos outros? Será que essas palavras servem só para aquele que está do teu lado e você não tem nem coragem de olhar para o lado agora, porque você já está imaginando, é com ele mesmo. Jesus está falando com ele. Ou aquele que não veio para o culto, né? Como era bom que ele estivesse aqui. Não, será mesmo? Será que Jesus não está falando de você? Será que Jesus não te atraiu hoje aqui para, quem sabe, talvez, dizer que você confia em si mesmo, que você se acha justo e está desprezando os outros, mesmo que você ainda não tenha percebido isso? Como é que eu sei? Como é que eu vou descobrir isso? Bom, vamos estudar o texto, né? E Lucas oferece para nós 2 dicas aqui. Primeiro, observe com atenção a parábola de Jesus. Ele está contando para esse tipo de gente. E a segunda dica é: aprenda a lição que Jesus quer ensinar através dessa parábola. Olha o versículo 10. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Jesus nos faz aqui imaginar o templo lá em Jerusalém, para onde Jesus está indo com os discípulos e com aquela multidão. Ali, no templo, as pessoas vinham de várias direções do mundo para aprender a palavra, para fazer sacrifícios a Deus, mas também para orar. E nesse dia, há 2 homens que chamam a atenção de Jesus ali no templo. Um era fariseu. Bom, até aqui nenhuma surpresa, porque era de se esperar que um fariseu fosse ao templo para orar, até porque era a profissão dele, é meio do que ele vivia. Então, quando você está ouvindo essa história aqui, ele é um religioso, não tem nada de anormal nisso, o normal é ele estar lá mesmo. Mas Jesus disse que o outro era publicano, e é aqui que a história fica estranha e começa a ficar interessante. Por quê? Porque esse não é o habitat natural de um publicano. Aqui não é o ambiente doméstico desse tipo de gente. Porque publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano, eles eram mal vistos pela sociedade. Muitos viam os publicanos como traidores da pátria, viam os publicanos como pessoas desonestas e como impuros. Então, essa deveria ser a reação de quem está ouvindo essa parábola. O que, Jesus? Um publicano? O que o publicano está fazendo no templo? Parece o começo de uma piada ruim, né? Certa vez um publicano estava no templo. O que esse cara está fazendo lá? Isso é improvável. O lugar do publicano não é dentro do templo, talvez uma taverna, talvez bebendo, enchendo a cara, pecando, mas não dentro do templo. Ali não é lugar dele. É como um elefante que subiu na árvore, ele não devia estar lá. Quem esse publicano pensa que é? Ele deve estar perdido. Ou deve estar de olho na carteira de alguém, ele está querendo roubar alguém lá dentro do templo. Ali não é o lugar do publicano. Não. A resposta de Jesus é: ele está lá para fazer a mesma coisa que o fariseu foi fazer. O que ele foi fazer lá? Orar. O publicano entrou no templo para orar. Interessante. Deus não fecha as portas da oração para ninguém. Qualquer um que queira buscar a Deus poderá encontrá-lo, poderá se aproximar dele. Seja você um religioso de berço, alguém que nasceu e cresceu na igreja, seja você uma das piores pessoas para a sociedade, alguém de quem as pessoas não esperam muita coisa boa. Na oração sempre haverá espaço para qualquer tipo de pessoa que queira buscar a Deus, desde o mais notável, aquela pessoa exemplar entre os homens, até aquele mais desprezível, aquele e aquela que ninguém dá moral, que ninguém quer que entre em uma igreja. Há espaço para todas as pessoas quando querem buscar a Deus. Deus está sempre disposto a ouvir essas pessoas, basta clamar. Chegamos então nos versículos 11 e 12. Olha lá. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus,
Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Repare o versículo 11. As orações daquela época eram feitas, na sua maioria, de pé. E de preferência com os braços levantados. Provavelmente essa é a cena aqui. O fariseu está fazendo aquilo que ele sempre fazia. Ele está orando, de pé, está no templo, de forma clara, visível a todo mundo está percebendo que aquele homem está orando. Agora, o que tudo indica, apesar de verem que aquele homem está orando, ninguém conseguia ouvir a oração dele. Por quê? O versículo 11 diz para nós uma expressão que é esquisita, estranha, a gente pode interpretá-la de uma forma errada. Ele orava de si para si mesmo. Tem uma outra versão que diz, ele orava em seu íntimo. E é mais nesse sentido que o texto está querendo se referir. Ele orava sozinho, em seu próprio coração. Então, apesar de que as pessoas estão ali ao redor, vendo que ele é um fariseu que está orando, ninguém podia ouvir aquele homem, porque o que ele falava, só ele sabia. Era uma oração silenciosa. Bom, só ele sabia, e Jesus também sabia. Isso porque Cristo não respeita a privacidade desse fariseu, e Cristo expõe o conteúdo daquela oração aos ouvintes que estão ali ao redor dele. Nós somos intrusos nessa oração. Nós não deveríamos estar ouvindo essa oração, mas estamos ouvindo, estamos vendo ela no texto. Só Deus e o fariseu sabiam o que ele estava dizendo, o que ele estava pensando. Perceba bem, mesmo que ninguém saiba o que você pensa, mesmo que ninguém saiba o que você ora em secreto, em silêncio, Jesus sabe. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso íntimo. Nós podemos até enganar as pessoas pelas aparências, pelos comportamentos. E nós também podemos ser enganados pelas pessoas pelos mesmos motivos. Mas nós nunca vamos enganar ou esconder algo de Jesus. Nunca. Jesus sonda, Jesus sabe o que nós guardamos no mais profundo do nosso ser. Agora pense, por que será que esse fariseu não está orando em voz alta? Será que esse homem tem alguma coisa a esconder das pessoas? Como é que os outros iriam reagir se ouvissem o que esse homem está orando? O que as pessoas ao nosso redor diriam se soubessem o que nós pensamos? O que nós pensamos sobre Deus, o que nós pensamos sobre nós mesmos, o que nós pensamos sobre elas. Se essas coisas fossem reveladas, será que nós temos coragem de verbalizar aquilo que está aqui dentro? Ou será que são coisas das quais nós nos envergonharíamos se fossem tornadas públicas? Se as pessoas ao nosso redor soubessem quem nós somos em secreto, o que nós fazemos quando mais ninguém está vendo, se as pessoas ao nosso redor soubessem o que pensamos sobre Deus, sobre nós, sobre elas, será que elas nos tratariam da mesma forma? Ou tratariam de forma diferente? Do que será que nós temos medo? Nós temos medo de perder reputação? Temos medo de perder respeito? Do que esse fariseu tinha medo? Bom, pelo início da oração dele, nada. Porque o versículo 11 diz muito pelo contrário, ele começa bem. Ele diz, ó Deus, graças te dou. Essa é a hora em que você diz, que lindo. É uma oração de gratidão. Aquele homem está sendo grato ao Senhor, então por que ele está falando aquilo em secreto? Porque ele não diz a toda voz para que todos ouçam e sejam abençoados pela oração dele? Porque a gratidão dele não é tão piedosa assim. Perceba, esse homem é grato, mas por motivos errados. Na verdade, a oração de gratidão toma uma forma de comparação. O fariseu começa a se comparar com os demais homens, e na verdade ele se vê acima
superior aos demais homens. E ele cita: graças te dou porque não sou como os outros homens, os ladrões, eu não sou como os injustos, eu não sou como os adúlteros. E como se não bastasse, para ele há uma classe de pessoas pior do que todas essas. Eu não sou como esse publicano aqui, esse que não deveria nem estar aqui não é o lugar dele. Deus, eu sou grato ao Senhor porque eu não sou tão sujo quanto as outras pessoas. E em especial, eu não sou tão sujo quanto esse publicano que veio para cá. Perceba, o orgulho, a soberba, tem na sua essência a competição. Se você não tem ninguém para comparar com a sua vida, você vai ser a pessoa mais humilde de todas. A competição, todo aquele que confia em si mesmo, todo aquele que se vê melhor que os outros, vai sempre se comparar com as pessoas. E nessas comparações, dificilmente vai se comparar com alguém melhor, vai se comparar com outros que para ele são inferiores. Pessoas que nós consideramos piores que nós. Nós devemos estar atentos a isso o tempo todo. Deixa eu dizer isso de forma prática. Toda vez que você fala mal de alguém, toda vez que nós fofocamos, todas as vezes em que nós nos enaltecemos, eu não sou como fulano. Você viu o que fulano fez? É porque nós estamos nos comparando com eles. E nessa comparação nós estamos, claro, concluindo que nós somos melhores que eles. Eu não faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Eu sou melhor. Olha lá, você está vendo? A propósito, é isso que o fariseu faz. Porque no versículo 12, além de ter ressaltado que as pessoas são piores do que ele, classificando as pessoas pelo que elas fazem, ele rotula as pessoas. Ele não diz: Deus, graças te dou porque eu não sou como aqueles que roubam. Ele diz: graças te dou porque eu não sou roubador como eles. Eles são isso. Se roubou uma vez, é ladrão para sempre. Se adulterou uma vez, é adúltero para sempre. Se foi injusto uma vez, é injusto para sempre. É assim que ele vê as pessoas. Ele rotula as pessoas por um pecado dessas pessoas, ou vários. Além de fazer isso, no versículo 12, ele faz questão de destacar duas atitudes que para ele o tornava diferente dessas pessoas. A primeira atitude de orgulho dele é que ele jejua 2 vezes por semana. A lei de Moisés ordenava aos israelitas que se jejuasse apenas 1 vez por ano. Isso está lá em Levítico capítulo 16, no chamado Yom Kippur, que é o dia da expiação. Mas a tradição judaica, além desse dia de jejum que era estabelecido para todo Israel, a tradição dizia que você deveria jejuar pelo menos 12 dias no ano. Então você poderia escolher quando faria esse jejum. Mas é claro que um fariseu vai além disso, né? Esse homem aqui levava a coisa a sério. Ele jejuava 2 vezes por semana. Deus nunca pediu isso dos homens. Mas ele fazia mesmo assim. Por que ele fazia isso? O versículo 9 já nos respondeu. Porque ele se considerava justo. Então, porque ele se considerava justo, ele precisava provar que era justo. Ele precisava relembrar para si mesmo que ele era justo, mostrar para os outros que ele era justo. Ele tem que ficar se afirmando o tempo todo. Ele tem que ficar dizendo: está vendo, eu faço as coisas, eu sou justo. A segunda atitude dele: dou o dízimo de tudo quanto ganho. De novo, a lei de Moisés era muito clara a respeito do dízimo no Antigo Testamento. Deus apenas dava a ordem de que o povo deveria devolver uma parte para ele de certas colheitas do produto do trabalho daquela turma. Mas se você tivesse, vamos imaginar, você tem uma plantação de onde vem o seu sustento. Então você deve dar o dízimo dessa plantação. Mas se você tem nos fundos da sua casa uma hortinha, onde você planta uma hortelã, uma alface, uma rúcula, você não precisava dar o dízimo da sua horta particular, só da sua plantação, de onde vem o seu sustento. Mas o que o fariseu fazia? Além de cumprir a lei, as coisas que Deus mandou, esse homem dava o dízimo até da melissa que ele colhia lá na sua hortinha particular. Ele pegava uma folhinha, dava 10, ele pegava uma e levava lá para o templo. E aí todo mundo dizia: mas não precisa. Ele falou: mas eu quero dar. Deus nunca pediu isso, mas ele fazia ainda assim. Por quê? A resposta a gente já sabe. Ele se considerava justo
E ele precisava reforçar isso para si mesmo, relembrar isso para as outras pessoas. Eu sou justo. Todos os dias ele fazia isso. Perceba que apesar de estar no templo de Deus, apesar de estar aparentemente orando a Deus no seu íntimo, esse homem não está falando com Deus de fato. Na verdade, esse homem olhou para Deus só de relance no começo da oração dele, porque o resto da oração dele é olhando para si mesmo. É como se ele estivesse olhando para um espelho. É como se esse homem estivesse dizendo assim: olha, Deus, o Senhor deve agradecer por eu estar aqui. Deus, dê graças a mim por ter um crente como eu nessa igreja. Feliz é o Senhor, porque o Senhor me encontrou. Onde estaria o Senhor? Onde estaria a tua igreja se não fosse eu aqui, Deus? Todo mundo aqui deveria reconhecer isso, Deus. O Senhor deveria reconhecer, o pecador que está do meu lado deveria reconhecer, o pastor deveria reconhecer. Eu sou indispensável para a sua obra. Se eu não vier, se eu não fizer, como é que o Senhor vai sustentar o universo? O Senhor precisa de mim. Essa é a oração desse homem. Talvez essa seja a sua oração em secreto, mesmo que você nunca tenha verbalizado isso. Deus. A que Deus esse fariseu está orando? Se você leu a Bíblia pelo menos um pouquinho, você sabe que não é ao Deus criador dos céus e da terra. Não é o criador de tudo o que existe, não é ao santo de Israel, de quem os anjos escondem a face. Não é ao soberano sobre tudo e todos que se revela na Escritura. Esse homem está orando a Deus, mas sequer conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele não falaria dessa forma com Deus. Na verdade, se Deus o Deus dele é um ser imaginário. É um Deus que se parece muito com ele mesmo. Você quer ver a prova disso? Porque esse Deus toma a forma do próprio fariseu. Ele está orando para si mesmo. E a prova disso é que o padrão de comparação que esse homem tem é ele mesmo. Ele olha para as outras pessoas e julga as outras pessoas com base nele mesmo. Esse aqui, pecador. Por quê? Porque eu faço melhor do que ele. Quem é o padrão de justiça? Quem é o padrão de santidade, de amor, de graça? É ele mesmo. Então, se as pessoas não se adequam a ele, ele julga as pessoas. Ele se tornou Deus. Ele é o padrão de comparação com as pessoas. As pessoas são boas ou ruins dependendo de quanto parecem ou não com ele. É tão triste perceber que esse fariseu, apesar de tão perto de Deus, ele está no templo. Ao mesmo tempo, ele está tão longe de um relacionamento com Deus. Mal sabia ele aquilo que Paulo veio a dizer depois em 1 Coríntios 15, ou 13, perdão. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aquele homem achava que o que o tornava justo eram as coisas boas, excelentes e excedentes. Ele fazia mais do que se precisava fazer. As coisas que ele fazia. Mas enquanto fazia isso, esse homem ignorava o fato de que para Deus isso significa nada. Quando o assunto é a identidade das pessoas diante de Deus, isso significa nada. O que nos define não é aquilo que nós fazemos, o que nos define é quem nós somos. E aquele homem, sabe quem ele é? Ele é um idólatra. Aquele homem cultua a si mesmo. Tadinho. Ele é um cego, que mal consegue perceber a sua própria cegueira. E é um religioso. Assim são todos os que confiam em si mesmos. Todos os que se consideram justos e desprezam os outros. Podem até orar a Deus. Podem estar no templo de Deus.
podem ter uma vida completamente religiosa, mas não conhecem a Deus. São orgulhosos, soberbos, cultuam a si mesmos, oram para um Deus imaginário, um Deus criado à sua própria imagem, e querem que as outras pessoas se adequem a essa imagem de Deus, querem que as outras pessoas, que a sua igreja se adeque a essa imagem de Deus. Um Deus idólatra, ou melhor, uma imagem idólatra de Deus. Esses estão tão perdidos quanto aqueles que nunca oraram na sua vida. Será que essa imagem define você? Como é que você sabe? Será que tem uma outra opção? Essa é a opção A. Qual que é a outra opção? Vamos para a opção B? A opção B está no versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aqui está alguém de quem você não esperava nada de bom, o publicano. Mas por incrível que pareça, a atitude desse homem está em direção completamente oposta daquela do fariseu. O primeiro personagem é parecido com o publicano, pelo menos no início da oração. Os dois estão de pé, o texto diz que os dois estão orando a Deus, mas percebam diferenças gritantes dessa oração. Primeiro, o texto nos diz que o publicano está longe, ele nem se atreve a aproximar mais, ele sentou lá no fundo. Ele sabe que ele não pode vir muito para frente, porque tem um lugar especial na frente, é para os mais religiosos. Não que você que sentou na frente, e nem que você sentou no fundo é um publicano. Mas no templo era assim que funcionava. Você não podia passar, tinha uma barreira, as pessoas iam causar um estardalhaço, você ia passar vergonha. Então ele sabe se colocar no lugar dele, ele sabe respeitar hierarquias, autoridades. Eu não vou causar aqui bagunça. Ele está longe. Mas esse publicano sequer ousa, o texto diz, levantar os olhos para o céu. A imagem aqui é de alguém humilhado. Sabe quando o seu pai pega você fazendo uma coisa errada? Você não tem coragem de olhar no olho dele. Por vezes acontece com os meninos do futebol, lá em casa: olha no meu olho. Você fez isso? Não, não fiz não. Olha no meu olho. Por quê? Está constrangido. Esse publicano está completamente vazio de si. Que contraste com o fariseu. Há algo ali naquele lugar que constrange aquele homem, ou melhor, há alguém ali que o constrange. Diferente do fariseu que ignora a santidade de Deus, esse homem sabe que ele não merece sequer levantar os olhos para o Altíssimo. Ao se dirigir a Deus, há um profundo senso da santidade de Deus. Esse homem sabe que está em solo sagrado. Esse homem sabe que precisa tirar as sandálias do seu pé, porque o Deus ao qual ele está se dirigindo é fogo consumidor. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Será que nós temos essa mesma percepção ao nos aproximarmos de Deus? Para orar, para cultuar a Deus, para servir a Deus? Ou será que nós tratamos as coisas de Deus com trivialidade, com desprezo? Como é que você lida com a oração? Como é a sua postura quando ora? Como é que você lida com o estudo da palavra de Deus, com a leitura bíblica? Se é que você lê a Bíblia. Como é que você lida com o culto? Você se prepara para esse momento? Você se concentra nesse momento? Como é que você lida com a exposição da palavra de Deus? Como o Gil disse, a parte mais importante do culto. Quando Deus fala. Quando nós estudamos palavra por palavra e queremos entender o que Ele diz. São palavras de vida e de autoridade.
Como é que você lida com as responsabilidades que você tem, com os ministérios que você assumiu? Você tem noção de que você está lidando com Deus Santo? Você tem noção de que responsabilidade foi conferida a você? E um dia Deus vai te pedir contas das grandes coisas que você se comprometeu, mas das pequenas também. A terceira atitude desse publicano, o texto diz que ele bate no peito. E a expressão que é usada por Jesus aqui denota continuidade, ele fazia isso constantemente. Esse aqui era um sinal oriental de contrição, de tristeza, de luto. Então, quando você via alguém fazendo isso, aquela pessoa estava mostrando que estava profundamente triste. Eram gestos externos, mas que revelavam aquilo que estava dentro. Ele colocava para fora por meio das atitudes. Diferente daquele fariseu, esse publicano aqui, ele não tem pudor algum em mostrar o que está dentro. Ele não quer esconder. Ele revela, ele mostra o que ele está sentindo. Ele está triste. Ele não se priva de mostrar isso para as pessoas. Eu estou triste. Eu não vou fingir que estou feliz. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não está bem. Tem alguma coisa errada aqui dentro de mim. E o gesto dele está mostrando isso. Não me interessa se as pessoas vão ver, não me interessa o julgamento das pessoas. Eu quero mostrar para Deus que eu estou triste. Vale mais ser sincero diante de Deus do que ser aprovado pelos homens, do que ser reconhecido pelos homens. Não importa o que vão pensar desse homem, importa o que Deus está pensando dele. Deixa eu dizer para você, se o seu coração se derrete por Deus, não hesite em expressar isso com os seus gestos, com a sua vida, mesmo que os outros não te entendam, mesmo que os outros te julguem e apontem o dedo para você dizendo, você é um louco, você é um fanático. Esse homem nem liga para isso. Mas isso não é tudo. Porque o mais importante em toda essa cena não é o que o publicano faz, mas é o que o publicano diz para Deus. E perceba, nesse caso, Jesus não diz que ele orava de si para si mesmo como fariseu, mas que ele dizia abertamente, verbalmente, a seguinte frase: ó Deus, tem pena, tem compaixão de mim, pecador. Porque sou pecador. Só isso? Jura? Não tem comparações? Não há a depreciação das outras pessoas? Cadê o apontamento dos outros? Cadê a lista de virtudes desse homem? De benfeitorias desse homem? É sério mesmo? Que ele tem a audácia de vir até Deus e encontrar-se com Deus de mãos vazias? Ele não trouxe nada, ele é louco. Cadê a lista de coisas boas que ele faz? Ele não coloca isso diante de Deus. Nada além de um clamor por socorro. Diferente daquele fariseu, o publicano sabe muito bem quem é: um pecador. Não como os outros, porque ele sequer cita as outras pessoas. E olha que ele conhecia os podres das pessoas, porque ele é publicano. Ele sabe o que publicanos fazem. Ele sabe o que as pessoas fazem. Então, como se fosse uma espécie de delação premiada, né, ele poderia começar dizendo: Senhor, vim te trazer aqui algumas informações, me absolve do julgamento, mas eu vou expor aqui uma meia dúzia de publicanos que o Senhor pode descer fogo no céu e matar todo mundo. Ele não faz isso. Ele está olhando não apenas para o que faz. Ele não diz: Senhor, eu cometo alguns pecados. Não, ele está olhando para a sua identidade. Ele diz: eu sou pecador. Faz parte de quem eu sou. Tem algo de errado, não no que eu fiz sábado à noite. Tem algo de errado, não no que eu fiz vindo para cá. Tem algo de errado em mim, que me contamina como um todo. Ele reconhece que era um pecador. E detalhe, a oração desse publicano foi muito menor do que a do fariseu. Você reparou isso? Nem sempre, deixa eu dizer, nem sempre orações longas, cheias de palavras bonitas, de teologia, nem sempre elas são as mais bíblicas.
Vale mais dizer poucas palavras, simples palavras, desde que sejam sinceras, do que orar por horas a Deus, para que todo mundo veja, olha como é espiritual, mas frases cheias de eloquência, mas com o coração tão longe de Deus. Aqui está o exemplo de alguém que realmente entendeu quem Deus é: santo, justo, e ao mesmo tempo se vê da forma correta, um pecador, confesso. Esse publicano aqui não precisa se justificar, se defender, ou esconder o que fez. Não há vistas grossas para os seus pecados, não há rodeios, não há desculpas, e mais, o que é impressionante, não há vergonha em dizer isso em público. Ele está ali dizendo em voz alta. Eu não sei como seria a sua reação se no meio dessa pregação alguém levantasse e dissesse: eu adulterei, eu odeio, eu estou com mágoa, eu maldisse, eu escondo, eu estou sonegando imposto, eu estou roubando do meu patrão. Imagina, o que a gente faria, né? Bom, Jesus está dizendo: que bom que você está confessando, que bom que você está reconhecendo. É o primeiro passo para ser tratado, você tem que reconhecer. Não há vergonha em confessar pecados, vergonha é mantê-los em secreto, achando que está tudo bem, achando que está enganando a Deus, que está enganando as pessoas. Uma vez que aquele homem percebeu quão imundo ele é, ele não enfeita, ele não maquia o seu pecado, ele vai direto ao ponto, ele confessa a culpa. E aqui está um belo exemplo do que significa arrependimento. Você não aponta para as outras pessoas. Se você está verdadeiramente arrependido, você não fica enaltecendo as suas atitudes corretas, dizendo: mas eu também já fiz isso. Você não justifica os seus erros, você simplesmente reconhece diante de Deus e você clama por misericórdia. E por que esse publicano está orando dessa forma? Perceba o pedido dele no versículo 13. Ele pede para que Deus tenha pena, diz a Nova Almeida atualizada, ou misericórdia dele, diz a NVI. Sabe o que significa essa palavra que Lucas está usando aqui? Propiciação. Talvez a sua Bíblia esteja: ser propício a mim, pecador. Essa é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para expiação. Basicamente, propiciação significa desviar a ira, ou desviar o castigo que alguém merece. Perceba o quanto isso é importante aqui. Aquele publicano, ele sabia que o seu pecado ofendia a Deus. Ele sabia que merecia nada mais, nada menos do que o juízo de Deus. E a imagem aqui é de um réu culpado e confesso que está diante de um júri. Ele está só esperando o juiz determinar a sentença. Ele é culpado, ele já confessou que é culpado, mas ainda assim ele está apelando para o coração gracioso do juiz, e ele está dizendo: eu sei que segundo a lei eu mereço ser condenado, mas por favor eu te imploro, tem pena, tem misericórdia de mim. Não me acerte com a sua justiça, mas faça com que a sua justiça se desvie de mim, para que eu não sofra o castigo que eu mereço. Se nós pararmos para pensar, essa aqui é a oração de quem acabou de se converter, não é? Todo aquele que crê em Jesus, que nasceu de novo, um dia já orou assim. Você sabe do que eu estou falando. Aquele dia em que você batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. É como se o inferno tivesse sido exposto debaixo dos seus pés, e você está pendurado por uma teia de aranha, e você diz: por favor, Senhor, não me permita cair no inferno, eu mereço o inferno, mas tem compaixão de mim. Se você se considera crente ou evangélico, mas nunca orou nesse sentido,
Então, fique esperto, porque é bem provável que você só seja um religioso, mas não tenha se convertido de verdade. E eu digo mais. Essa oração, ela não deve estar presente apenas no começo da vida cristã, porque talvez você se lembre do dia em que orou assim. Mas ela deve marcar o espírito de todas as outras orações e de todos os seus atos ao longo da sua vida de crente. Um seguidor genuíno de Cristo nunca perde esse senso do seu próprio pecado, da sua necessidade de misericórdia de Deus. É alguém humilde, é alguém vazio de si, um cristão arrogante, é contradição. Ele não merecia nada senão o juízo de Deus. Então, ao invés de confiar em si mesmo, ele é alguém que desconfia de si mesmo. Alguém chega e diz: você vacilou ali, né? Tolo foi você de confiar em mim, porque nem eu confio em mim mesmo. Eu sei, não precisa falar dos meus pecados, eu sei de todos eles. Tem uns secretos aqui que, se eu te contar, os seus cabelos vão ficar de em pé. Um cristão converso de verdade é alguém que desconfia de si mesmo, que não fala: pode deixar comigo que eu resolvo. Não deixa comigo, não me deixa sozinho, não me deixa. Se eu faltar num culto, gente, vão atrás de mim, por favor, me liga, tem alguma coisa acontecendo de errado. Se eu falar um palavrão quando a gente estiver jogando futebol, tem alguma coisa errada na minha vida que está sendo revelada ali, por favor, me exorta, não deixa. Eu não confio em mim, vocês não deveriam confiar em mim também. Dito isso, nós precisamos perguntar: como é que pode um juiz justo, porque o Deus que o fariseu não conhece, o Deus criador de tudo que existe, o Santo de Israel, como é que pode ele desviar a sua ira de um pecador e continuar sendo justo, se o pecador merece ser condenado? De maneira nenhuma. Aquele publicano merece ser fulminado por conta dos seus pecados. Mas é isso que ele recebe? Olha o versículo 14. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É impressionante, mas Jesus conclui a sua parábola da forma mais improvável, até mesmo do que a gente imaginar um publicano orando no templo. E ainda arrependido, né? A forma improvável é Jesus dizendo: sabe quem é que voltou para casa justificado? Sabe quem é que voltou para casa absolvido, declarado justo por Deus, livre da culpa diante de Deus? A resposta óbvia seria o fariseu, claro. O fariseu, porque ele tem uma vida certinha, porque ele é um religioso, porque ele fala bonito, que ele faz as coisas boas. Se alguém que merece receber a misericórdia de Deus, é o fariseu. Resposta errada. Jesus diz: não. Quem Deus declara justo nessa história não é aquele que, como o versículo 9 disse, se considera justo, aquele que confia em si mesmo, aquele que despreza os outros. Não é o fariseu. Por mais que a vida dessa pessoa seja irrepreensível aos olhos humanos, gente assim pode até se ver como merecedora do favor de Deus, mas são pessoas completamente enganadas, além de cegas, além de cultuar a si mesmas, merecem o juízo de Deus. Já parou para pensar nisso? Merecem ser punidas não só por seus pecados, mas porque trocaram Deus por um ídolo, trocaram Deus por si mesmos. Um Deus que é obrigado a dar para essas pessoas aquilo que elas querem, só porque elas fizeram algumas coisas boas para Ele. Não, segundo Jesus, Deus declara justo aquele que reconhece ser um pecador, aquele que reconhece ser indigno do favor de Deus. E aquele que não tem vergonha alguma em assumir isso diante das pessoas, como esse publicano. Marcas de que alguém está verdadeiramente arrependido é a vida desse homem. Ele representa
muito bem alguém que descobriu quem Deus é. Esse publicano descobriu que Deus é santo, santo, santo. E ao perceber quem Deus é, ele percebeu quem ele é: pecador, 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 merecedor de juízo desse Deus. Por isso esse homem sequer é capaz de se comparar com os outros e de tratar os outros com desprezo, porque a única coisa que passa na mente desse homem não é ficar apontando o pecado dos outros, mas é clamar por misericórdia para Deus. Por que eu vou perder tempo acusando o outro? Eu preciso de misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o que é mais bonito nessa história e em toda a história de homens e mulheres que se arrependem, é que Deus concede misericórdia ao pecador arrependido. Deus concede misericórdia ao pecador, à pecadora arrependidos. Isso porque ele disse no versículo 14: todo o que se exalta, todo aquele que durante a sua vida acha que é justo, que confia em si mesmo, nos seus méritos, que despreza, humilha os outros, todos os que fazem isso serão humilhados. Deus vai fazer isso com eles no futuro. Um dia, todos saberão que a sua vida de aparência, a sua vida religiosa não passava de uma farsa, quando na verdade era uma vida idólatra, que não conhecia Deus. Mas em contrapartida, Jesus diz no versículo 14: todo o que se humilha, como esse publicano fez, que demonstra com a sua vida de que um dia conheceu o Deus Santo, todo aquele que por isso, por conhecer o Deus Santo, reconhece a sua miséria, reconhece o seu pecado, clama por socorro, porque sabe que merece o juízo desse Deus, todo o que se humilha dessa forma será exaltado por Deus no futuro, quando no dia do juízo final, todos nós estaremos diante de Deus, tivemos de prestar contas para Ele. Quando nesse dia Deus desferir a sua ira sobre pecadores, e por ter se humilhado durante a sua vida, a ira de Deus ser desviada desse pecador arrependido. Nesse dia, essa ira que vai atingir os fariseus, que vai atingir os arrogantes, não vai atingir o pecador que se arrependeu, que se humilhou. Ele vai ser exaltado. Todos verão. Enfim, é isso que Jesus tem a dizer àqueles que confiam em si mesmos. E se você percebeu, essa parábola aqui, ela fala muito mais do que oração, não fala? Ela toca na oração, mas fala da vida como um todo. E talvez nós estejamos pensando que essa parábola foi dita apenas para os fariseus que estão ao redor de Jesus. Sim, foi para os fariseus também. Mas, se era só para que os fariseus ouvissem, Lucas não teria escrito o versículo 9 do jeito que escreveu. Se fosse só para os fariseus, Lucas teria dito: Jesus contou essa parábola para os fariseus. Fácil. Mas Lucas está nos dizendo que Jesus contou essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos. Sabe o que isso significa? Que significa que mesmo que você não seja um fariseu, mesmo que você não seja um religioso, arrogante, de forma que todo mundo percebe, como esse personagem que nós vimos na parábola, ainda assim você pode se identificar com esse fariseu. E se esse é o caso, se ao nos compararmos com esses dois personagens, nós percebemos que estamos mais para o lado do fariseu do que para o lado do publicano, então nós precisamos aprender a principal lição dessa parábola. E qual que é a principal lição dessa parábola? Jesus disse no versículo 14: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em outras palavras, Deus julgará quem se considera justo, mas justificará quem reconhece ser um pecador. Todo aquele que clamar a Deus: ó Deus,
tem pena, misericórdia de mim, que sou um pecador. Todo aquele que clamar, sê propício a mim, vai receber sem merecer o desvio da ira de Deus. Vai ser declarado justo diante de Deus. Então a gente volta para aquela pergunta que não tivemos a resposta ainda. Como é que pode? Como é que pode um juiz justo, como é o Deus único e verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, santo, 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 o santo de Israel, como é que pode esse Deus desviar a sua ira de um pecador e continuar sendo justo? Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode rasgar a lei. Ele não pode simplesmente absolver um culpado. O culpado precisa ser punido para que a justiça seja feita. Como é que pode Deus inocentar o culpado, retirando o castigo que o culpado merece? Só se esse castigo for desferido em outra pessoa. Só se alguém assumisse o nosso lugar diante de Deus no dia da ira de Deus. E aqui vai a melhor notícia de toda a história da humanidade. Esse alguém existe. Esse alguém já fez isso. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Jesus subiu, mas não subiu para o templo para orar. Jesus subiu a montanha da caveira para se entregar a Deus como sacrifício voluntário por nossos pecados. Ali naquela cruz, ele foi pendurado naquela madeira maligna, maldita, para que a ira de Deus, que deveria acertar a mim e a você, fosse desferida sobre ele. E naquela cruz, durante aquelas horas amargas de trevas sobre a face da terra, ele recebeu em si cada golpe da ira de Deus. E antes de morrer, Jesus disse: está consumado. Eu paguei, eu sofri por todos esses pecadores. Isso significa que se nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos na morte e ressurreição de Cristo em nosso favor, não existe mais escrito de dívida que conste contra nós diante de Deus. Nós fomos completamente perdoados pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz, e por causa de Jesus, Deus nos declara justos, justificados. Portanto, como é que você se vê? Ou melhor, como você vê ou enxerga a Deus? Depois dessa parábola, espero que você veja a Deus como alguém santo e justo, alguém que vai punir justamente aqueles que se orgulham, que confiam em si mesmos, idólatras, mesmo que religiosos. Um Deus que vai humilhar todo aquele que se exalta nessa vida, mas ao mesmo tempo que você veja Deus como alguém gracioso e bom, alguém que vai exaltar, justificar de forma imerecida todo aquele que reconhece o seu pecado, todo aquele que confia apenas em Cristo, em Jesus, para ser aceito por Deus. É assim que nós devemos ver a Deus, enxergar a Deus. E se nós fizermos isso, nós vamos começar a ver a nós mesmos como pecadores, arrependidos e perdoados pela graça de Deus. E se isso acontecer, se nós nos virmos assim, justificados de graça, nós não merecíamos, nós vamos começar a olhar para as pessoas e tratar as pessoas ao nosso redor com a mesma graça que nós recebemos. Porque nós não merecíamos, eles também não merecem. Se Deus não jogou castigo e ira sobre mim, por que eu vou jogar sobre o outro? Quem eu penso que sou para fazer isso? Se Deus não faz. Ao invés de nos comparar com as pessoas e nos ver como superiores a elas, nós vamos amar as pessoas. Nós vamos servir as pessoas. E nós vamos falar para elas como é que elas podem também encontrar a misericórdia de Deus através de Jesus. Basta que se arrependam e creiam no Evangelho. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, santo, 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 nós sequer conseguimos ter uma clara noção da Tua santidade.
Nós te damos graças por ter misericórdia de nós, porque estamos aqui nessa noite, ouvindo da Tua palavra, ouvindo da esperança que há no Evangelho, sem termos sido consumidos pela Tua glória. Só o fato de podermos ler o que o Senhor disse e não sermos lançados no inferno imediatamente, já é demonstração da Tua graça. Que dirá sairmos por esses portões, voltarmos para a nossa vida. Cada passo que damos é graça, é misericórdia. Que diante do Evangelho que foi exposto para nós nessa noite, não vivamos essa vida imerecida para nós mesmos. Não vivamos de forma egoísta, confiando em nós mesmos, porque esse é um auto-engano. Não vivamos em idolatria, mesmo justificando tudo isso em nome de Deus. Sejamos todos nós, Senhor, marcados por completa humilhação, batendo no peito, não usando a mão para apontar para o outro, mas usando a mão para apontar para si mesmo e identificar: eu sou o pecador, o pior deles, o pior de todos. Eu mereço castigo, eu mereço ira, mas por causa de Jesus eu não recebo essas coisas e recebo graça, amor, misericórdia, perdão, salvação. Senhor, além de haver humilhação em nós, que haja amor às pessoas ao nosso redor. As pessoas são alcançadas por Ti, não por causa do juízo, são alcançadas por Ti por causa da graça. É claro, o juízo precisa ser anunciado, mas só ama o Senhor quem entendeu o que esse publicano entendeu, que apesar de justo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E como Tiago disse na sua carta, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Celebremos isso, Senhor, com a nossa vida, e sejamos uma comunidade em que isso seja evidenciado na nossa conversa e nos nossos tratamentos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em nome de Jesus. Amém.